Voltemos! Esperar a mulherada entrar de novo aqui pra gente concluir. Voltemos, oh meu Deus do céu, me perdoem, eu falo demais, né? Quem acha que eu falo demais, solta eu aí. Eu, Luiz, eu acho que você fala demais. Eu vou tentar falar menos, tá bom? Na próxima eu prometo que eu vou falar menos, eu vou enxugar aí o conteúdo. Tá bom? Mas vamos concluir então. O pessoal tá entrando aí, ó. Deixa eu só esperar mais um pouquinho pra ninguém perder aí a conclusão. Queria ser assim que fala demais? Oh, meu Deus do céu. Tem 1 hora pra falar e a pessoa não consegue falar em 1 hora que tem pra falar. Mas, que bom que vocês estão gostando. Bom, hoje também é domingão, né? Tá tranquilo. E é a nossa primeira live, né? Então, deixa a gente se soltar mais um pouquinho. Mas você hipnotiza. Que maravilha, que bom. É muito bom ver o feedback aí de vocês. Muito, muito legal. A Débora, eu também falo. Super me identifico. Então, tamo junto, né, Dé? Ai, gente, que loucura. Ó, na hora que, como a gente agora, eu já vou caminhar pro finalzinho, depois aqui, quando eu terminar, eu vou chamar alguém pra participar comigo, tá bom? Aí você fala o que você achou, quem quiser aí, já vai, manda a solicitação, que aí já, tipo, você entra, fala o que você tá achando, você acha que esse conteúdo ele vai ajudar nesse processo que a gente tá de emagrecimento. Tá, puxou a mãe, olha lá, minha mãe tá falando, putz, minha mãe fala também, pelo amor de Deus. Imagina juntando as duas, Senhor da glória. Então, aí você entra, aí quer entrar, aí você coloca aqui, solicita. No final de tudo eu vou chamar alguém, tá bom? Pra gente poder conversar aqui. Então vamos lá, vamos caminhar pro fim. Eu tava dizendo aqui que então, que eu tenho essa boa notícia, né? Que a trajetória, ela tem que ser prazerosa, leve, gostosa. Porque senão, você concorda comigo que a trajetória, ela é muito maior, né, do que o tempo, né? Ela não é de da noite pro dia que vai acontecer. É um período, é uma trajetória. Ninguém sai do ponto A do ponto B, né? Assim. Então imagina se fosse tudo muito chato, tivesse que ser realmente muito doloroso, não ia ser bom, né? Então vamos aprender a caminhar nessa jornada de uma maneira leve, tranquila e tornar esse processo gostoso. E como eu disse no final aí, antes de acabar a live, a última live agora, olhe para o seu resultado, o seu foco tem que estar no seu resultado, porém você deve amar e curtir o processo, tá bom? Ó, então vamos lá. Uma coisa aqui que eu anotei que é muito boa, ó. A gente precisa sair da zona de conforto e a gente precisa mudar, né? Gerar transformação na nossa vida. Só que o que o ser humano, ele tem costume da nossa, né, da nossa natureza fazer. Ao invés de a gente falar, o problema sou eu, o problema tá em mim, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou gerar nova atitude, eu vou fazer diferente. Que nem eu digo, se tá ruim, não reclama. Muda a atitude. Se você não tá mudando a atitude, não adianta reclamar. Se você tá tendo um resultado X, não tá bom pra você, se você continuar tomando as mesmas atitudes, você vai continuar tendo resultado X, que é um resultado Y. Meu amor, não tem segredo, é ter atitudes diferentes, você vai ter resultado diferente, isso é muito óbvio. É tão óbvio, mas a gente não faz, né? A gente às vezes não cai a fichinha. E aí o que o ser humano faz? Ao invés de a gente mudar, de a gente transformar, o que a gente faz? Ai, meu Deus, ó, quando vai ficar com os cílios no dedo. O que a gente faz? A gente quer transformar o outro. Não é isso? Quando a gente vai, o casamento tá ruim. Nunca é a gente o problema. É sempre o cônjuge, né? É sempre o marido o problema. Porque se ele mudasse, porque se ele me tratasse assim, eu também trataria ele assado. Porque se ele não fizesse isso, eu também ia ficar fazendo isso, aquilo. Só que a gente nunca olha pro nosso umbiguinho, né? A gente sempre olha e é sempre mais fácil da natureza do ser humano querer mudar os outros. E a gente quer mudar todo mundo. Todo mundo tem que mudar. A gente não. Gente, a gente é perfeita. Não é assim? Então, pare. Uma coisa que eu aprendi, tantas coisas, gente, a gente vai vivendo pela vida, a gente vai passando pela vida, você tem que prestar atenção, porque tudo que a gente passa é um aprendizado e você nunca perde, tá? Nunca você perde, anote isso. Ou você ganha, ou você aprende, você nunca perde. Se você não ganhou, você aprendeu. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E aí você vai ter bagagem para uma próxima
experiência, né, para uma próxima oportunidade. E eu aprendi uma coisa, quantas vezes a gente já colocou a culpa no outro de ter feito algo por você? Aliás, desculpa, assim, deixa eu explicar melhor, né? Quantas vezes a gente coloca a culpa em alguém por algo que aconteceu? E aí você fala, não, mas é porque fulano fez isso, não, porque fulano fez assado, não, porque se fulano não tivesse feito assim, não teria acontecido isso. Só que a gente permite, é você que tem o poder da sua própria vida, não é o outro. Se você tá dando o poder da sua vida para outro, o problema é que tá em você e não no outro, certo? Às vezes a gente dá autoridade para outras pessoas colocarem um bedelho nas nossas vidas, certo? E o problema não tá no outro, porque essa liberdade você deu. Então o problema está em você. Às vezes a gente coloca expectativa no outro. E onde está o problema? É em você. Se aquela pessoa não superar ou não corresponder à sua expectativa. Foi você que colocou. Então, uma coisa você tem que aprender hoje também. Pare de querer mudar ou transformar as pessoas. A transformação das pessoas que estão ao seu redor, ela vai vir, mas por intermédio e primeiro por causa da sua transformação. Primeiro você muda a sua atitude. É aquela história, né, que não vou voltar aqui do exemplo do marido e da mulher. Você concorda que o casamento tá ruim? Se enquanto um ficar esperando que o outro faça se ele fizer eu mudo. Vai ficar nessa guerra aí da eu tenho razão e ninguém vai ser feliz. Agora, se um der o braço a torcer e falar assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão, essa história, né, esse ditado aí, prefiro ser feliz do que ter razão, dar o braço a torcer e mudar, começar a ter atitudes diferentes, ela vai começar a obter resultados diferentes. E aí é natural. Existe uma coisa do ser humano que existe o gatilho da reciprocidade. Não há nada que você vai fazer de bem para o outro que o outro não ative, que você não ative nessa pessoa o gatilho da reciprocidade. Quando você faz bem, quando você faz algo para a pessoa, você vê que é natural. A gente fala obrigada, obrigada. A palavra obrigada, estou obrigada a te retribuir. Você já tinha parado para pensar nisso? Quando alguém faz algo para você, você fala obrigada, estou obrigada a te retribuir. Na próxima oportunidade que você tiver, você vai retribuir. Quando alguém tá fazendo bem para você, a próxima oportunidade que você tiver, essa pessoa, ela vai fazer o bem para você. É um gatilho que e essas coisas são, vamos dizer assim, que são de fábrica. Não é coisa que você precisa instalar, um drive que você instala no seu cérebro. Já vem de fábrica, já tá instalado em todo o ser humano. O gatilho da reciprocidade. Começa a fazer bem para quem te faz mal. E depois você me conta. Combinado? Então não queira mudar as pessoas, mude primeiro você. E é aquela coisa, o problema dos outros é dos outros. Não tome o problema dos outros pra você. Você já tem demais, então comece a resolver os seus, ok? E eu quero dar um exemplo aqui, um exemplo de 2 vendedores. Essa história ela é real, tá? Eu vou dar aqui e aí vocês vão participando comigo, beleza? Existem 2 vendedores de uma empresa de produtos de alimentos. Eles entraram na mesma época, ganhando o mesmo salário, no mesmo cargo e tudo mais. Então, esses 2 vendedores, eles tinham 2 metas de comprar um carro. Um tinha uma meta de comprar um carro popular e o outro tinha uma meta de comprar uma Mercedes, certo? Esse que tinha a meta de comprar um carro popular, qual foi o planejamento que ele fez? O que ele traçou? Eu quero comprar um carro popular, então eu vou trabalhar 3 anos. Durante esses 3 anos eu vou guardar X reais do meu salário e ao final desses 3 anos eu vou ter o valor da entrada. Eu vou comprar o meu carro e parcelo o restante em mais 5 anos. Então ele vai demorar 8 anos, certo? Para quitar esse carro. Então ele vai guardar, vai ficar sem carro durante 3 anos, guardando um pouquinho por mês, né? Durante esses 3 anos, ele vai juntar essa entrada, vai comprar o carro popular e ainda vai parcelar o restante, que ele só deu uma entrada, o restante em 5 anos. Então, 5 anos pagando o parcelamento mais 3 que ele passou guardando, são 8 anos para ter um carro popular. Agora eu vou para o outro cenário. O outro vendedor, o que ele fez? Ele queria uma Mercedes, então ele traçou uma meta. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Você coloca ali algo específico, porque você vai conseguir traçar a sua meta de como eu alcanço aquilo. E o seu cérebro, ele começa de maneira automática a trabalhar como eu faço isso, como eu realizo isso, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso, porque ele tem agora de maneira definida o que você quer.
O seu cérebro, ele trabalha num padrão neurológico, ele tem um padrão neurológico do qual ele trabalha. Se você coloca metas muito generalistas, nada específicas, o seu cérebro ele não consegue trabalhar para traçar uma meta. Eu preciso fazer isso e isso, assim, assado, para alcançar. O seu cérebro ele não consegue trabalhar. É uma coisa neurológica. Agora, se você fala que você quer X coisa, assim, assado, dessa forma, Mercedes, dessa marca, desse ano, você já pesquisou o valor. E eu digo mais, eu vou dizer mais, eu vou falar para vocês serem ousadas. E assim, vocês querem um carro X? Vai na concessionária. Não tem dinheiro para comprar o carro? Não tem problema. Vai na concessionária assim que acabar o corona, né? Ou então pesquisa agora. Tá todo mundo fazendo atendimento online. Pesquisa, entra em contato com alguma loja aí e começa a fazer o atendimento online. Ah, quero ver a condição do carro X, assim, acessado, dessa forma, desse modelo, desse ano. Vê o carro que você quer e entra em contato e pergunta pro vendedor. E ali você vai fazer a sua negociação. Ah, tá bom, e quanto que é a entrada? E se eu der a entrada X, não sei o quê, quanto que fica? Faça alguma negociação como se você de fato, e negocie, como se de fato você fosse comprar. Porque como que você pode traçar uma meta? Eu falo que eu quero uma X6. Eu não faço nem ideia de quanto que custa uma X6, uma BMW X6. Então, como que o meu cérebro, ele vai ter que não tô falando, essa função neurológica para trabalhar, para saber o que eu preciso para alcançar a minha meta? Se ele não sabe. Então, você precisa começar a definir metas. Então, você faça isso. A casa que você quer, vá atrás, vê quanto custa, negocie, porque o seu cérebro sabendo o quanto você precisa de entrada, o quanto você precisa, você já reparou que quando você tá fazendo orçamento, você vai fazer alguma reforma, comprar qualquer coisa, né, e que seja assim que você tem que rolar um planejamento, já parou pra pensar que você vai, pesquisa, pega orçamento, não sei o que, nanana, e aí você começa já a pensar, você fica o tempo todo já pensando e às vezes de maneira até, opa, peraí que meu celular tá com a bateria fraca, vamos ligar ele aqui. Você já reparou que... Deixa eu ver se eu consigo ligar ele aqui. Também nem o meu celular me aguenta, viu? Opa, tô com o carregador errado. Menina, só um minutinho que eu vou pegar o carregador lá na cozinha. Voltei. Então, o que que acontece? O seu cérebro, ele precisa dessas informações. Deixa eu ver se tá carregando aqui. Ainda não. Essa minha tomada tá horrível. Deixa eu colocar aqui no outro. Deixa eu desligar a luz. Consigo pôr nessa aqui. Aí. Então, o que que acontece? O seu cérebro, ele começa a entender o que de fato ele precisa para alcançar X meta, beleza? Então é assim que você vai começar a trabalhar, combinado? Faça isso, depois você me conta. A Vavá, vocês viram aqui, ó? A minha companheira veio aqui de manhã pro sofá, falou assim, eu vou ficar aqui, mamãe, com você, mas dormiu de novo ali no sofá. Ó, então vamos caminhar aqui pro fim. Então, o vendedor, o que que ele fez? Então, esse vendedor que queria uma Mercedes, ele foi lá e ele falou o seguinte, bom, eu quero ser o melhor vendedor dessa empresa, eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa. O que que eu preciso para ser o melhor vendedor? Bater todas as metas, ganhar todas as premiações. E assim, ele não era algo assim completamente fora do normal, ele era uma pessoa comum. Acontece que ele decidiu ter ações diferentes, né, do que os outros estavam tendo. Ele decidiu fazer o que o 1% não faz, né? Aliás, os 99% não faz. E isso você tem que decidir também. Você quer fazer parte dos 1%, daqueles que fazem o que ninguém faz, mas que tem o resultado que todo mundo quer e ninguém tem? Ou você quer fazer parte do 99% da população que faz todo dia a mesma coisa, tem resultados sempre iguais, mas não mudam? Então esse vendedor, ele decidiu fazer algo diferente. Então ele falou, eu vou ser o melhor vendedor daqui, eu quero bater todas as metas e o que eu preciso fazer. Então ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair, ele batia todas as metas, e aí ele começou a fazer curso de vendas, ele fez curso de venda para poder melhorar as suas estratégias e tudo mais. Ele começou a estudar sobre rótulos, ele pegou todos os rótulos de produtos alimentícios e ele estudou todos para poder vender de maneira maravilhosa e diferenciada. Depois, o que que ele fez? Ele fez
um curso de gerência e isso aqui que eu tô contando é real, tá? Isso é uma história real. E esse vendedor, ele conseguiu como que fala? Ser promovido, ele se candidatou a um cargo de coordenador de gerência, ele era vendedor, né? Então ele conseguiu com todo o resultado que ele vinha tendo, né? E com os cursos, com o aprimoramento que ele começou a buscar, ele conseguiu ser o coordenador dos gerentes. E ele começou a ganhar mais. E isso em apenas 2 anos, tá? Em 2 anos ele saiu de vendedor para coordenador de gerência. E aí, nesse mesmo ano, ele começou a fazer uma faculdade de tecnológica em vendas, que demorou mais 2 anos. Uma faculdadezinha de que demorou 2 anos. Em 4 anos, ele se formou e ele acabou fazendo uma proposta para essa empresa da qual ele trabalhava de terceirizar o serviço, porque essa empresa abriu uma filial e tudo mais, e ela tinha grandes custos ali com todo o setor de telemarketing. Então, o que ele viu? Ele viu ali uma oportunidade. Ele foi lá e fez uma proposta para essa empresa e falou o seguinte: eu vou terceirizar todos os telemarketings, né? Todos os profissionais serão meus. Eu só quero 7% do faturamento. O faturamento parece que eram em torno de 4 milhões. Então ele pediu 7% do faturamento, né, de todo aquele, enfim, daquele processo ali, e aí ele tomaria conta de toda a parte de telemarketing, dessa equipe de telemarketing, e a responsabilidade é dele, de CLT, essas coisas. Seria tipo um serviço terceirizado. Isso se faz muito, principalmente com o telemarketing. Isso é uma solução para uma empresa. Então ele levou uma solução, a empresa falou, vamos fazer um teste. Eles fizeram um teste, deu super certo, e de fato ele começou a terceirizar esse serviço, a ser um prestador para essa empresa. E isso foi em 4 anos. Isso aconteceu e ele começou a ganhar muito dinheiro e ele se tornou um grande milionário, e porque ele tinha grandes lucros, ele conseguiu comprar a Mercedes, ele conseguiu comprar muito mais e ele se tornou um empresário que era o grande propósito de vida. Então aí você vê um vendedor, e isso é real, tá? É uma história real. Dois vendedores que iniciaram praticamente juntos, tinham o mesmo salário, tinham o mesmo cargo, um demorou 8 anos para conseguir comprar, para pagar o carro. Demorou 3 anos para comprar um carro popular, e ainda ficou 5 anos, mais 5 anos pagando, foram 8 anos, enquanto o outro, em apenas 4 anos, metade do tempo, ele conseguiu mudar de vida. E aí você fala o quê? Os dois não teve a mesma oportunidade? Os dois não tiveram acesso às mesmas coisas? A diferença entre um e outro, um ser bem-sucedido e o outro ter uma vida ali de fracasso, de continuar ali, tá aí na questão da ação, do poder da ação, agir da maneira certa, no momento certo. Então, é isso que eu quero que você entenda hoje. Você vai começar a agir, você vai ver oportunidades, você vai começar a criar oportunidades, seu cérebro, você vai começar a dominar a sua mente vai começar a ficar mais ativa. Nesse momento em que a gente pediu que, né, você traçasse o seu plano A, você vai estar diante desse cenário, né, de desconforto, e ele vai começar a trabalhar, como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui. Assim como quando você pisa na areia quente, você rapidamente tem a sua reação. O seu cérebro vai começar. Então, faça isso, porque isso aqui que eu tô falando é um processo, é prático, tá? Isso vai acontecer, combinado? E aí a gente vai ser como esse segundo cenário, esse segundo exemplo de vendedor. Nós não vamos ficar limitados, mas sim o nosso cérebro, a gente vai colocar o nosso cérebro para trabalhar, para ripar ao nosso favor, e não só na área do emagrecimento, mas no desenvolvimento pessoal em todas as áreas da nossa vida, combinado? E ó, agora o finalzinho aqui, ó. Existem 3 fatores que diferenciam uma vida de sucesso igual a vida desse rapaz, né? 3 fatores que definiram a vida de sucesso igual a vida desse rapaz. Primeira coisa, o tamanho do seu sonho, né? A gente viu aí qual que era a diferença de um e do outro. Então, um sonhava com um carro popular. Então, a jornada dele era muito mais fácil, digamos assim, né? Então, assim, não tirava ele tanto fazia com que ele ficasse ali numa zona de conforto. Enquanto o outro colocou um sonho muito mais alto. Então, ele tinha que... Eu até costumo dizer que a gente tem a vista da montanha que subir, que a gente quiser decidir subir, a gente vai ter a vista da montanha que subir. Então, assim, o sonho dele era mais alto. Então, era óbvio que ele ia ter um processo mais complexo pela frente. Mas, meu amigo, que vista, né? Então, escolha hoje qual vista da montanha você quer subir. E saiba que é capaz. Você é capaz, ok? Outra coisa,
Segundo ponto, né? O segundo fator, a qualidade e direção das ações. Você viu a qualidade de uma ação de um e a qualidade da ação de outro, certo? E por fim, a velocidade das ações. Enquanto um demorou 8 anos para ter um carro popular, o outro demorou 4 anos para ter uma Mercedes, ficar milionário e ser empresário e mudar a sua vida. Gente, olha isso. Vamos aprender com exemplos e exemplos reais. A sua vida está tudo certo? Até eu coloquei aqui, a sua vida está tudo certo? Tá tudo bem com a sua vida? Tá tudo ótimo? Então tá bom. Se não tá, vamos mudar. Porque se não mudar, não adianta reclamar. Porque cada um tem a vida que merece. Então, se não tá bom, eu tenho certeza que você merece muito mais. Combinado? E olha só, se alguém já ouviu falar na parábola dos talentos? É uma passagem que diz assim que tinha um senhor que ele ia viajar e ele chamou 3 dos servos dele. E aí, para um servo, ele disse o seguinte, ele falou, ó, vou te entregar 5.000 talentos. Talentos naquela época era dinheiro, né? Então, assim, era moeda. Então, aí ele falou, vou te entregar 5.000 talentos. Para outro servo, vou te entregar 2.000 talentos. E para um terceiro servo, vou te entregar 1.000 talentos. Cada um conforme a sua capacidade. E aí ele foi viajar. Quando ele voltou, ele foi chamando de um em um, né? Um servo de cada vez. E aí o primeiro servo, que tinha dado 5.000, ele falou, ó, meu senhor, eu fui lá, investi e ganhei mais 5, tá aqui 10. Ele falou, servo bom e fiel, ó, maravilha, top. Depois chamou de 2.000, ele fez a mesma coisa, ele conseguiu multiplicar e devolveu 4.000. E aí chegou no terceiro, e aí o terceiro falou assim, ó, tá aqui, senhor, foi lá, cavou. Eu sabia que o senhor é uma pessoa muito conservadora, muito exigente, né? Então o que eu fiz? Eu enterrei o talento para não perder. E aí, ele achando que tinha feito algo correto, esse senhor olhou para ele e falou, servo mau, né, infiel e negligente. Ou seja, foi-lhe confiado talentos, você tem dons e você precisa multiplicar, você precisa dar frutos, porque um dia vão te perguntar, haverá o dia que o Senhor irá te chamar e te perguntar o que você fez com os seus talentos. Então, tem gente que tem tanto talento, todo mundo tem talento, todo mundo tem capacidade. Você foi feita com a capacidade tão grande quanto o seu propósito, né? Você acha que o Criador ia te dar um propósito desse tamanho e uma capacidade desse? Você tem uma capacidade tão grande quanto o seu propósito. Acontece que talvez você não esteja usando a sua maior potência. E é isso que eu quero ativar você fazer a partir de hoje. Haja na sua maior potência e multiplique os seus talentos. Não fique do lado do rio da escassez. Combinado? Então, assim, ó. Quantos estão vivendo assim, né? Procrastinando, deixando de viver e usar os seus talentos. Podendo até perder aquilo que tem, e o pouco, né, porque até esse servo, esse senhor falou para esse servo, o pouco que tenho, o pouco que você tem, você ainda vai perder. Então, assim, tem pessoas que têm pouco, não tá vivendo uma vida escassa, tem pouco, e até esse pouco vai perder. Então, assim, não deixe hoje mais essa vida de escassez, essa mentalidade escassa, essa mentalidade que você veio vivendo até hoje, ela continuar dominando a sua vida. Hoje você acordou, combinado? E aí, uma outra parada aqui muito louca que eu vou dar aqui de exemplo é sobre a maratona. Teve um rapaz que um dia ele tava treinando, ele treinou, e para treinar pra maratona, não sei se vocês sabem, mas assim, pra qualquer competição, né, meses, eles levam meses, né, pra treinar e tudo mais. Isso aí, esse rapaz foi lá e ia correr a primeira maratona dele. E ele começou, então, um dia chegou e ele começou a correr, e foi, e 16 quilômetros, e aí ele chegou, olhou pro treinador dele que tava ali do lado dele correndo e falou, nossa, tá fácil, né? Nossa, tá fácil, tá acabando já, mas, achei muito fácil, já vamos agora pra uma próxima, né? Uma maratona maior, era uma meia maratona, agora vamos pra uma outra, pra algo mais difícil, porque, achei muito fácil. E aí esse treinador olhou pra ele e falou, mas sim, a maratona é fácil, o difícil é o treinamento. Porque é no treinamento que leva tempo, é no treinamento que você tá saindo de um ponto para chegar no outro, é no treinamento que você tá colocando um tijolinho por dia. Então, assim, na hora da maratona, já tá fácil, porque você passou por todo o processo. Então, assim, o que eu quero te dizer com esse exemplo é fácil ser feliz, o difícil é perdoar, é fácil ser feliz, o difícil é abrir mão da razão, é fácil ter um corpo bonito. O difícil é passar pelo processo. Então, assim,
o resultado é muito fácil. Quando você tá obtendo o resultado, é fácil. Porque, ó, o processo é que foi complexo, porém não pesado. É o que a gente tava falando, a gente vai amar o processo, tá bom? Mas quando você chegar lá vai ser fácil, vai estar tudo muito fácil. Mas você precisa passar pelo processo, tá bom? E aí, uma coisa que você precisa... Então, vou lá, então vou dar um resumão. A gente sabe que tem uma vida de abundância para nós. Se você tá de um lado do rio e não tá vivendo isso, vamos passar. Para isso, você tem que saber qual é o seu ponto A, qual é o seu ponto B. Amar a jornada, amar o processo, certo? E você vai fazer isso através do quê? Das ações. E o que vai determinar você ter sucesso ou não é a qualidade e a rapidez das suas ações, certo? E aí, você ter bem definidas as suas metas. O ponto B, né? O ponto A é você saber onde você está, que é isso que vai te levar o seu cérebro a tirar você de uma maneira rápida, né? Da sua zona de conforto, dessa zona de conforto, não. Da sua zona de alerta, dessa coisa de, ai, a areia tá quente, vai, sai correndo. É isso que vai o ponto A. O ponto B são as suas metas bem esclarecidas. E você tendo as suas metas bem esclarecidas, você vai precisar agora de uma última coisa, tá? É o foco. Foco. E eu vou ler aqui, como o Paulo Vieira, que eu tava até falando dele, né, do livro, ele mencionou um conceito de foco diferente de tudo que você possa pesquisar. Não existe isso no Google, no dicionário, em lugar nenhum. E ele define da seguinte forma: o foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder. É o exemplo desses dois vendedores que a gente estava falando até agora, né? O foco é você aproveitar ter a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis para qualquer um. Cara, estava disponível para um e para outro. Para um e para outro. Acontece que um decidiu tomar atitudes que levariam ele para aquela meta. O outro decidiu não tomar. Então, assim, se você disser que não, pra mim, não, Luiz, não, eu não concordo com isso. Pra mim, eu não tive oportunidade, pra mim, eu não tive... Sim, você tem a oportunidade de ter o seu casamento feliz. Sim, você tem a oportunidade de ser bem-sucedida. Sim, você tem a oportunidade de fazer diferente. Sim, você tem as mesmas oportunidades que todo mundo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai dar oportunidade melhor pra um ou menor pra outro. Não é assim. Gente, tem gente da favela que sai, eu falo favela pra ser bem, assim, escrachado, mas da comunidade, né? Porque até eles mesmos se falam dessa forma. Cara, a gente tem tantos exemplos na música. A gente tem grandes empresários. O dono da Wizard, da WhatsApp, o Flávio Augusto da WhatsApp. Cara, ele veio de comunidade. O Rick Chester, se vocês não conhecem, ele veio de comunidade. O Nego do Borel, eu acho que vocês conhecem. Cara, ele é um menino que venceu. Ele veio de comunidade. Quantos jogadores de futebol também vieram de comunidade? Então, assim, não é questão de falta de oportunidade. É a gente que faz acontecer. A oportunidade está para todos, certo? É a qualidade, a diferença é a qualidade e a velocidade das nossas ações, das nossas metas e de todo esse trajeto. Vocês entenderam, né? Tudo direitinho. E olha só, e esse foco deve ser nada mais, nada menos do que 100% em cada área. Então, e esse foco, ele tem que ser assim, vamos dizer... porque às vezes a gente fala de foco, fala, não, então eu tenho que focar no trabalho, focar no emagrecimento, Não, o foco é o seguinte, é você estar vivendo intensamente cada instante. Então, nesse momento, eu estou no trabalho, então eu vou dar 100% de mim no meu trabalho. Agora eu estou com os meus filhos, então eu vou dar 100% para os meus filhos, 100% para minha família, 100% naquele momento de lazer, 100% naquele momento assim, assado. Então, no momento em que você estiver vivendo, você vai dar o seu 100%. Com a pessoa que você estiver vivendo naquele momento, você vai dar o seu 100%. Agora vou traçar metas para esse objetivo, esse é meu foco. Então, eu vou estar 100% com foco nisso, naquilo. Então, é isso que você vai fazer, tá bom? É tipo um foco multifocal, digamos assim, tá? E existe uma técnica para produzir foco. Técnica para produzir foco, e eu vou ensinar vocês aqui. E olha só como é importante a gente estar junto. Primeiro, são três fatores, tá? São 3 pontos para você ter produção de foco. O primeiro é o foco visionário, que a gente estava falando até do quadro dos sonhos, né? De você
ter a fotografia final aqui. Depois eu vou ensinar vocês a fazer um quadro dos sonhos real, tipo físico mesmo, tá bom? Então, assim, você tem que ter claro e definido onde, como, com quem. Lembra que a gente estava falando? Então, o foco visionário é você poder fechar os olhos e enxergar aonde você vai estar, como você vai estar, com quem você vai estar. Aqui, hoje, daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, curto, longo, médio prazo. Qual é a sua fotografia final? Qual é? Você precisa fechar os olhos e enxergar com clareza tudo isso. Segundo, que é o foco comportamental. É falar e se comportar a respeito daquela meta. Então, por exemplo, nós estamos aqui juntas engajadas nesse propósito, então nós vamos falar todos os dias, nós vamos nos comprometer, nós não vamos ficar assim, não, mas é muito difícil, né? Eu queria tanto comer um negócio assim, mas não dá, né? Mas que não sei o que, mas que difícil, mas que vida, mas o treino não dá. Não, sim, estamos juntas, ela pode, eu também posso, vamos, não consegui fazer assim, mas vou fazer assado, não vou parar, tô junto, essas meninas estão me ativando. Então, assim, é o tempo todo falar, e nossa boca fala do que o coração tá cheio, então crie expectativas e fale coisas positivas a respeito disso, de todo o processo que a gente tá passando. E não fique, não, muito difícil, não consigo, não, esses treinos aí não dá não, não, ixi. Então, se você viver assim, você pode ter certeza, zero foco. Então, esteja com a gente, que eu falei no começo, você é o resultado das pessoas das quais você convive. Então, esteja engajada, esteja motivando. Eu não gosto de dizer a palavra motivar, porque motivar é temporal. Eu gosto de dizer a palavra ativar. Então, ative outras mulheres, se ative também. Uma vai ativar a outra e vamos juntas nessa parada de comportamento, de mostrar, falar, pensar, ver a nossa fotografia final e viver o nosso propósito, o nosso projeto, a nossa meta o tempo todo, de maneira visionária, de maneira comportamental. E a última aqui é consistência, foco consistente. Conseguir se manter no foco pelo tempo que for necessário. Sabe a lupa? A lupa, você já viu em desenho animado, né? Vai queimar a formiguinha? O que acontece? Você vai lá, coloca a lupa, acerta o foco, aí vem os raios do sol, né? A fonte de calor. Quando focou ali, né? Eu não sei se é divergiu ou convergiu, enfim, o raio solar. O que acontece? Se você foca ali no seu alvo, ele vai começar a sair fumacinha, né? Começar a sair fumacinha. E se você permanecer pelo tempo que for necessário, a lupa ali, o que vai acontecer? Mais calor, mais calor, mais calor, até pegar fogo, certo? Então é isso. A gente tá falando de foco consistente, é isso. Achou seu foco? Mantenha pelo tempo que for necessário até você alcançar, até pegar fogo. Se você tirar a lupa, tava quase pegando fogo, tava sinalzinho de fumaça ali, mas você tirou a lupa, não vai pegar fogo. Então, mantenha o seu foco consistente. A gente tá falando de consistência. Mantenha consistência todos os dias. Esteja na live todos os dias, faça uns treinos todos os dias. Comer de uma forma diferente. Tudo isso a gente vai começar a introduzir a partir de amanhã, né, com a Nutri. Então, todos os dias eu vou empilhar o meu tijolinho. Consistência, beleza? E pra gente encerrar de vez, eu quero falar sobre aqui inteligência foco temporal. Olha só que coisa louca, a gente tá falando de foco, eu vou falar um pouquinho do foco temporal. E aqui pode ser que eu vá falar diretamente, você vai se identificar agora, pra gente encerrar, você vai se identificar com o que eu vou dizer aqui. O tamanho do seu sucesso é determinado pela sua capacidade de mover o foco ao longo da linha do tempo. Então, a sua capacidade, o seu sucesso, ele é determinado pela capacidade que você tem de mover o foco por essa linha do tempo, né? Pelo tempo em que a gente vai estar vivendo. A linha do tempo coloca como a sua vida, tá? Então, o seu sucesso ele vai ser determinado por isso. Por quanto tempo você consegue manter o foco nessa sua caminhada. E olha aqui que coisa louca. Deixa eu te contar isso. Talvez você sabe, mas você vai descobrir de uma maneira mais neurológica agora. Você sabe que existe uma pessoa estressada, você sabe que existe pessoas depressivas e você sabe que existe pessoas ansiosas. Por exemplo, eu não sou mais, uma pessoa muito ansiosa. A síndrome do pânico, ela né, um transtorno de ansiedade. E eu quero que você compartilhe aqui comigo, eu quero saber, né, quais são, assim, talvez aqui no grupo de mulheres que estão hoje aqui com a gente, qual que é você se enquadra onde? Né? A gente vai ter o quê? Mais mulheres estressadas, mais mulheres depressivas ou mais mulheres ansiosas? Você está em qual cenário aí? Coloca aqui para eu saber. E eu vou revelar o que é que tá acontecendo na sua vida. Coloca aqui pra mim. Você é estressada, ansiosa ou depressiva?
Ó, a Joyce falou que ela é ansiosa. Então ela sofre com algo que eu sofria. Transtorno, hoje em dia, a ansiedade, acho que ela vem batendo forte, né, lá. Já 3 ansiosa, eu sou muito ansiosa. Ixi, ansiosa tá ganhando. Ixi, ansiosa. Caraca, tem uma estressada aqui. Ansiosa e estressada, lascou. Que mais? Ó, não tem ninguém, em depressão aqui. Glória a Deus. Ansiosa, muito ansiosa. Olha, eu vou te falar, e não tem, eu acredito que não tem menos pior ou menos melhor, não tem. Seja, tudo que é excesso é ruim. E seja a ansiedade, seja a depressão, ou seja, o estresse, ele é o excesso de algo. E aí eu vou revelar aqui pra vocês, ó. A maioria ganha ansiosa. Então, o que acontece? Quando tem essa variação de ansiosa, estressada, ansiosa e depressiva, que nem tem aqui, é porque você acaba mudando o seu foco nessa linha do tempo, tá? Eu vou explicar o que é que acontece. Eu não sei se você já ouviu alguém falando isso, mas o estresse é o excesso de presente. Sabe aquelas pessoas que tá o tempo todo não para? Vai no médico, sou estressada, ansiosa com síndrome do pânico. Então, não sei se você ouviu falar, Cristiane, eu tive por 10 anos síndrome do pânico. Quando ninguém sabia o que era isso, eu tinha só 16 anos. E ninguém sabia que loucura que era essa. Eu parei no médico, fiz trocentos mil exames, era da cabeça, era de labirintite, era de não sei o que, era de verme, era daquilo, tudo, porque eu tinha dor de barriga, eu tinha olha, pelo amor de Deus, assim, qualquer dia eu vou contar isso aí pra vocês. E eu vi que tem muita gente aqui ansiosa, então eu vou nas próximas lives aí eu vou avisar o dia que eu vou contar o meu testemunho, tá bom? Como eu era acometida de excesso de ansiedade ao ponto de ter um transtorno de ansiedade chamado síndrome do pânico e como que eu me curei, né? Como eu me curei, não, como eu fui curada. E eu creio que isso pode ser algo que venha edificar a vida de muitas mulheres aí também, tá bom? Mas deixa isso daí para uma próxima live. Então, o que acontece? O presente, ele é o excesso, o estresse, ele é o excesso de presente. Essas pessoas que, tipo, não param nem pra respirar durante o dia. Uma hora tá no médico, uma hora tá no mercado, uma hora tá no banco, outra hora tá não sei o que, tá levando o filho pra escola, tem que buscar filho, aí tem que trabalhar, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, essa pessoa, ela é completamente estressada. Outro ponto eu sou depressiva, então excesso de passado. O passado, né, a depressão, o passado, ele é o quê? Nada mais é do que lembranças, né, do que ansiosa meio depressiva, uma mistura, porque você vai transitando, né, para essa linha do tempo. Então, o que acontece? Quem tá com excesso de passado tá vivendo no passado, e o passado nada mais é do que lembranças e memórias, e muitas das vezes, ó, minha filha tem síndrome do pânico, eu vou poder ajudar muito vocês com isso, viu? Pode ter certeza, eu vou ajudar vocês com isso. É um compromisso meu de poder ajudar, tá bom? Então, assim, quem tá vivendo de passado é porque está vivendo de lembranças e de memórias. E muitas das vezes são lembranças ruins e por isso traz a depressão. Então, e quem tá vivendo de ansiedade é excesso de futuro. Se preocupa muito com coisas que nem aconteceram, que coisas que nem chegaram, se preocupa com as contas que nem venceram ainda, mas que vão vencer e que não tem recurso. Então, estão sempre preocupados com o futuro. E aí estão ansiosos. Então, passado, estão com excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estressadas. E excesso de futuro, ansiosas. E tudo que é excesso é ruim, a gente tem que balancear. E eu vou dar aqui um balanceamento para que você possa entender o que é ideal, tá bom? Seria a gente viver de maneira 60... Vamos colocar aqui o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é temporal. Ele consegue se movimentar no passado, no presente, no futuro. Então, a gente, que não tô falando, ele não pode dominar a sua mente. Se ele domina... Aliás, a sua mente não pode dominar você. Se ela domina você, ele vai definir aonde que ele quer viver. E não pode ser assim. Que aí o que acontece? Sem inteligência emocional, sem controle emocional, ele vai ficar brincando com você. Uma hora eu tô no passado, outra hora eu tô no futuro, outra hora eu tô não sei o quê, uma hora você tá estressado, outra hora você tá depressiva, outra hora você tá ansiosa. Então, para com isso. Você vai dominar, você vai ripar o seu cérebro. Então, o que você precisa começar a ter um comportamento é o seguinte: você tem que saber que você tem que viver 60% é o seu presente. 30% é o seu futuro, que são as suas metas, são os seus sonhos.
né? É tudo aquilo que a gente tá falando de meta, 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 foco, 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 foca na meta, foca na meta, foca na meta. Isso é futuro. Só que é 30% que você vai colocar ali. 60% é no presente e só 10% é no passado. E de preferência, esses 10% no passado é para você trazer aprendizados, ok? Você passou, olha para trás, aquilo não te fere, aquilo que você já perdoou, você já superou, mas você consegue olhar para o passado e aquilo te remete a aprendizado. Lembra que eu falei? Você nunca perde, ou você aprende, ou você ganha ou você aprende. Então você olha, você aprende com aquilo para você não errar nem agora nem depois, ok? Então o passado, você vai deixar de usar ele como algo que te traz depressão, mas para te ensinar. E aí eu vou te dar algo poderoso. Você que tem vivido de maneira ansiosa ou de maneira depressiva, o que é que você vai ter que fazer? Principalmente de maneira depressiva, tá? De maneira depressiva. Eu vou te dar agora o processo. Você vai ter que começar a trabalhar com metas. Estou muito depressiva, estou olhando muito passado. Então você tá olhando pra lá. Vamos dizer assim, né? Meu passado tá ali, então eu tô olhando pra lá. Então o que você vai começar a fazer? Você vai começar a falar de metas, traçar metas, falar de metas, sonhar com as metas, mentalizar suas metas, fazer quadro dos sonhos, que eu vou ensinar como é que faz. Então vai começar a pensar no futuro. Metas, 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 metas. Começa a colocar suas metas. Naturalmente, o seu cérebro vai começar a virar você de costas pro passado. Entendeu? É o poder da mente. Certo? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus fez um cérebro que é uma coisa assim incrível. Então vai parar de olhar para o passado e vai começar a olhar mais para o futuro através de metas. Essa é a estratégia, tá bom? Você que tá olhando muito pro futuro, muito futuro, tá muito ansiosa. Começa a olhar para o presente. Aonde eu estou? É o ponto A. Onde eu estou? Você vai começar a virar, o seu cérebro vai começar a te virar também contrário ao futuro. Você está vivendo no futuro, então o seu cérebro vai começar a te trazer para o presente, certo? E para quem vive o presente demais, está muito estressado, você vai começar também a trabalhar com metas para você distribuir esse seu foco. O seu foco está totalmente no presente, você vai começar também a colocar foco no futuro, beleza? E você vai começar a balancear isso daí no seu cérebro. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo, com essas técnicas que hoje eu tô ensinando pra vocês. Bom, meninas, falei pra chuchu, mas eu espero de coração que eu possa ter transbordado hoje na vida de vocês, nessa primeira live de Mindset, falando que tem poder quem age, né, quem tem ações. E eu espero que talvez vocês tenham conseguido anotar, vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar essas lives também salvas, tá? A outra já tá no feed, vou deixar essa também no feed. Se tiver dúvida, escuta de novo, o que talvez você tenha ficado com dúvida. Se ainda assim permanecer a dúvida, deixa nos comentários, você vai lá no feed, deixa a perguntinha no comentário na live, tá bom? Que aí eu vou saber que são perguntas relacionadas à live. Gostou também? Deixa seu comentário lá depois, porque esses comentários aqui de hoje, que a gente tá, né, que vocês estão colocando aqui agora, não fica depois lá no feed. Então se você quiser ir lá comentar, falar alguma coisa, porque outras pessoas que não viram vão ver os comentários, vão falar, legal, me interessei aqui pelos comentários de vocês, tá bom? Então vai lá, se você gostou, escreve lá, muito bom, escreve o que mais te tocou, o que mais assim falou, com o que mais você se identificou. Aí eu vou pedir que você vá lá no nosso feed e faça um comentário na live, curte, comenta, tá bom? Porque isso a gente vai ganhando relevância e o algoritmo do Instagram, ele começa a entender que a gente tem dado um conteúdo de valor e começa a mostrar para outras pessoas. E a gente consegue ajudar e alcançar outras pessoas também, tá bom? Então é isso, que bom, ó, tô vendo aqui a galera falando amei, eu já entrei no finalzinho, mas vou ver de novo pra entender melhor. E isso, tem que pegar todo o processo, porque a gente é um processual, eu falei de conceito, mas passei toda uma prática, tá? Então assiste, quem não assistiu, e aí você pode compartilhar também, ó, que bom, ó, falou muito comigo, e eu vou deixar aqui o meu compromisso com vocês, que você que sabe que alguém que sofre com um transtorno de ansiedade, né, é síndrome do pânico, eu sei que eu posso ajudar vocês, porque eu creio que quando a gente conta um testemunho, né, de alguém que foi curada, porque médico diz que isso não pode ser curado, mas eu sei que eu sou curado porque hoje eu não sofro com ansiedade de forma alguma.
e eu sofri por 10 anos. Então, assim, eu posso dizer qual que é, o que aconteceu comigo, por que eu tive, como é que foi meu processo e como eu estou hoje. E eu sei que quando as pessoas ouvem isso, elas falam, poxa, então se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Se ela foi curada, eu também posso ser curada. Então, eu vou gravar uma live dessa também pra vocês, tá bom? A gente vê aí, marca o dia e eu aviso antes, que vai ser sobre mais o meu testemunho. Mas é isso. Então, eu espero que vocês, né, tenham entendido que essa live das 10 horas da manhã vão ser realmente muito importantes e é sim um pilar, né, para esse processo que a gente vai caminhar, que a gente vai trilhar rumo à nossa meta, beleza? Bom, vou ficando por aqui então. Quero agradecer a presença de todas vocês. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Um beijo no coração de vocês. E aí façam isso, tá bom? Vão lá, comentem, curtem lá no nosso feed também essa live, tá bom? Um beijo, um domingo incrível pra vocês, abençoadíssimo. Ah, e só lembrando, hoje tem live 7/7, hein? Com a Má, vamos treinar. E amanhã tem live com a Nutri Dani, vocês vão conhecer ela amanhã e ela vai já começar a falar da parte de alimentação. Então a gente começou ontem falando do nosso projeto, já teve treino, hoje mindset, e amanhã vai ser a alimentação. Então, Baixinha, a gente vai estar completando tudo. Infelizmente não me identifiquei com a eu me identifiquei com a vitimização, vou mudar, com certeza, apesar de você falar muito, foi muito boa a live, força, foco e fé, eu vou falar menos, eu garanto, eu prometo, tá bom? Eu vou me controlar. Então, assim, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar com vocês falando de mindset, é a mesma pegada de mente, só que eu vou trazer a Nutri pra falar e se envolver nessa conversa, e ela vai dar depois no finalzinho da live as sugestões de café da manhã pra você já começar a mudar café da manhã, beleza? Combinado? Alguém quer entrar comigo na live aqui só pra falar um pouquinho? E aí, fala, ai Lu, gostei, curti, me identifiquei. Quem quer entrar? Quem quer entrar na live? Manda solicitação. Vocês sabem mandar solicitação? Tem um bonequinho, tem aqui, ó, 2 bonequinhos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ou então coloca aqui pra mim, eu quero. Coloca eu quero entrar, que aí eu acho você aqui. Olha lá, Simone quer. Deixa eu colocar aqui, ó. Simone Neck. Aqui, achei. C30, né? Ó, ou Simoneck 30. Chamei você aqui pra participar da live pra gente poder encerrar. Oi. Olá, Simone! Adorei a sua live, me identifiquei com essa mistura que eu te falei entre depressão e ansiedade. O que você falou, eu quero pôr em prática, não quero só ter o conhecimento, como você disse, Isso. não basta. E eu adorei você, adorei. Pode falar muito, é muito porque a gente acaba criando um laço. Eu também adoro falar e eu Verdade. vejo que você foi bem espontânea, foi bem não querendo passar um material, um conteúdo, mas sim fazer as pessoas sentirem que existe sim a possibilidade de mudança. Adorei, viu? Que bom, que bom. E é gostoso a gente ouvir esse feedback, porque a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. E o meu intuito aqui não é ser professora e nem ensinar ninguém. O meu intuito aqui é poder ativar e usar, que nem eu falei, do meu passado. Não, antes eu olhava para trás e ou quando eu vivi o processo, eu não entendia por que eu estava passando por tudo aquilo. Mas hoje eu consigo olhar para trás e eu sei que faz parte de um propósito, e hoje eu sei o quanto eu posso agregar na vida das pessoas. E seria assim, eu invalidar ou eu colocar panos quentes no meu propósito de vida se eu não fizesse isso. Então, meu coração ele se enche de alegria mesmo de estar fazendo parte desse projeto agora e estar transbordando na vida de vocês. Então, é uma grande alegria. E eu tô aqui para ativar e transbordar a minha experiência. Não é para ensinar, não sou a dona da razão, nem professora de nada, como você disse. E espero que vocês possam realmente, assim, todo mundo possa entender da mesma forma como você entendeu. Ah, que bom. Muito obrigada, viu? Estou E ó, adorando. faz isso que você falou, hein, Simone? Ó, quando você vê que está muito no passado, você falou que a mistura de depressão com ansiedade, né? Quando você vê Isso. que está muito depressiva, está meio cabisbaixo, essas coisas, você vai, meu cérebro está no passado. Meu cérebro está no passado. Aí o que você faz? Você vai começar, eu já sei qual é a técnica, eu vou começar a trazer ele para metas, metas, metas. As metas são a solução para te trazer do passado para cá. Então você vai começar
Começa a rabiscar, começa a colocar, começa a ver no computador. Ai, que casa que eu quero? Que viagem que eu quero fazer? Qual é o carro que eu quero comprar? Quais as roupas que eu quero vestir? Começa a trazer o seu cérebro para as suas metas. Aonde eu quero conhecer que eu ainda não conheci, o que eu quero fazer que eu ainda não fiz. E começa a colocar seu cérebro para... A gente fala, ripa o cérebro. Manda no cérebro, não deixa ele mandar em você, não. Ele que você tem que dominar, tá bom? Não deixa ele te dominar. E viu que tá muito lá no futuro, tá muito ansiosa, ai, tô muito preocupada. Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. Quem eu sou, onde eu estou, aonde eu estou, o que eu tô fazendo, quais estão sendo os meus resultados. Aí quando você começa a se trazer, né, para o seu presente, que é aquele processo que eu falei, de você saber qual é o seu ponto A, de ver os seus resultados, você ter noção de onde você está, aí o seu cérebro vai começar a te trazer para aquele nível que a gente falou da areia quente, né? Ai, não tá bom onde eu tô, então eu vou, ó, chinelar para poder chegar onde eu quero. Aí tira o foco do futuro, entendeu? Então é isso que você vai fazer. Se tá em um, faz uma técnica. Se tá no outro, faz a outra técnica. E qualquer dúvida, chama a gente aqui, manda no direct que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? E obrigada pela participação. Você. Bom domingo. Para você também. Beijo, fica com Deus. A gente se vê hoje à noite, hein? Tá conseguindo fazer os treinos? Pô, eu fiz ontem. Então, maravilha. Hoje tem mais. Um beijo, fica com Deus. Beijo, tchau. Bom, meninas, é isso aí, ó. Quem quiser participar das lives próximas, que aí eu vou chamar vocês também, tá bom? Pode ser a oportunidade de eu te chamar pra gente conversar um pouquinho também. Foi conversa e não sermão. Top! É isso aí, Vânia. Muito bom, muito edificante. Gente, tô amando vocês são demais. Um excelente domingo. Um beijo, fui. Senão vai ter gente que vai brigar comigo. Fala, mulher, você fala demais. Beijo. Até mais tarde. Meu Deus, meu botão de encerrar. Ó, agora não é culpa minha. Meu botão de encerrar sumiu. Oh, meu Deus do céu. O botão de encerrar não está aqui. Meninas, o Instagram não quer que a gente vá embora. E eu não posso perder voltar esse aqui, porque senão a gente perde a live. Deixa eu tentar voltar e tentar não perder a live. Aí, consegui aqui. Beijo então, beijo, até mais tarde.